7h19, de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. E agora a gente traz uma dica para quem sempre ouve falar, mas não entende os motivos do conflito Israel versus Palestina. Um especialista no assunto vai estar hoje aqui em Manaus. A Thea Morel está ao vivo e traz os detalhes. Olá, Thea. A ideia desse evento de hoje é abordar esse tema de uma forma mais leve e popular, né? Exatamente, Adriane. Esse é um tema muito recorrente, né, na nossa sociedade, mas muita gente não sabe exatamente os detalhes e principalmente a origem do conflito entre Israel e Palestina. É por isso que o especialista André Leist está aqui em Manaus. Ele já está há alguns dias, mas hoje tem evento aberto para a comunidade. Às 9 horas da manhã tem evento no Auditório de Direito da Universidade Federal do Amazonas e às 3 horas da tarde tem um evento no Teatro Manauara, que já tem 700 alunos do ensino médio inscritos e as inscrições nesse caso, quer dizer, as participações já estão fechadas, mas ainda dá tempo de ir na Universidade Federal do Amazonas. E o André veio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa temática, explicar um pouquinho e ver se o interesse ainda aumenta. Bom dia, André. André, vamos começar falando sobre a importância desse debate. Esse é um tema muito recorrente, mas tem muita gente que não sabe os detalhes, os meandros e principalmente a origem desse conflito, né? Exatamente. É um conflito, na verdade, de 100 anos, mais ou menos, que as pessoas não conhecem os detalhes deles, porque o estudo do conflito palestino-israelense, que é uma vertente do conflito árabe-israelense, não tem muito material acadêmico em português. Não existe nenhuma universidade ou instituição de ensino superior no Brasil que tem estudos específicos dentro dessa área. Mas, ao mesmo tempo, a mídia, se você colocar também no Google, aparece muito mais notícias a respeito do que acontece na faixa de Gaza ou em Israel do que acontece na Síria, do que acontece no Sudão, do que acontece em Bangladesh, que são conflitos que morrem muito mais gente e que são muito mais antigos às vezes. Então o fato de ele ser muito discutido, pouco aprofundado e as pessoas não conhecem os seus detalhes. E isso traz preconceitos, às vezes até conceitos errados sobre os atores do conflito, quem é quem, como é que eles se formaram, os territórios, aonde é Gaza, aonde é Israel, etc. e tal. A gente quer trazer um pouco mais de conhecimento a respeito desse conflito para poder diminuir preconceitos e criar muros de diálogo. Porque a gente acredita que educação é o caminho para a paz, tanto lá como aqui. Por isso eu imagino que esse evento seja voltado muito para o público jovem. Agora, aqui no Amazonas a gente tem uma comunidade judaica, nós tivemos imigração para cá, né, no começo do século, enfim. Como é que tem sido a receptividade desse assunto aqui no nosso estado? Existe muito interesse da comunidade judaica. Realmente, ontem a gente teve um evento na Hebraica com 200 pessoas. Falamos por mais de 3 horas, demos materiais, a gente apresentou a instituição que a gente representa aqui no Brasil, justamente para poder fazer com que a comunidade judaica também de Manaus, e não só do Amazonas, mas de outros estados, possam usufruir dos materiais que a gente tem, que a gente está trazendo, que a gente está traduzindo, para poder fazer com que as pessoas possam ter mais acesso a esse conhecimento. Além de explicar o conflito, tem também uma proposta, digamos assim, não de solução, porque a gente também não soluciona o problema do mundo. Mas é claro, como é que você vê que esse conflito pode ser minimizado ou até resolvido ao longo dos próximos anos? A gente acredita que não há solução sem diálogo, né? Se você tem um conflito econômico ou até com algum parceiro de sociedade, você precisa sentar com ele para conversar e para se solucionar, com ou não com o mediador. Nesse caso aqui, a única solução para o conflito palestino-israelense é através do diálogo direto entre os dois. Aqueles que clamam pela destruição de um ou outro, esse não é a solução, isso vai causar mais dor. Então a gente precisa sempre apoiar a solução pacífica para o conflito. Com certeza, no caso, a gente precisa entender que existem necessidades de segurança que Israel precisa ter, e para isso os palestinos precisam vir à mesa de negociações e negociar. E é isso que não está ocorrendo hoje em dia. Bom, olha só, você vê que o tema, né, Adriane, ele é um tema realmente que dá margem para muita discussão, por isso o interesse aqui da nossa comunidade. Então, vou repetir mais uma vez, 9 horas na Universidade Federal do Amazonas, tem espaço para todo mundo, tem realmente a abertura para a comunidade que quiser participar, principalmente os estudantes, né, da nossa Universidade Federal do Amazonas que se interessarem pelo tema ou que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esse conflito. A gente convida todo mundo. Adriane. Tá feito o convite. Muito obrigada, Thea, pela participação. E agora vamos falar de esporte. A seleção brasileira de vôlei masculino enfrentou a Holanda durante o amistoso na Arena Amadeu Teixeira. A Holanda tentou dificultar, mas o Brasil fez 3 sets a 1.
O manauara aguardava ansioso por mais uma partida da seleção masculina de vôlei aqui na cidade. Eu estava super ansiosa porque eu sou uma apaixonada pelo vôlei. A disputa começou acirrada. A Holanda abriu o primeiro set, mas foi o segundo ponto, marcado pelo Brasil, que fez o público vibrar. O jogo estava apenas no início, mas a criançada já arriscava um palpite. Vai dar 3-1 pro Brasil. Tu concorda? Sim. 3-1 aqui, a galera toda concorda? 3-1. 3-1. Sim. Final do primeiro set e a Holanda saiu na frente. Mesmo perdendo, a torcida verde e amarelo continuava confiante. Lógico, vai ganhar de 3-1, se Deus quiser. O segundo set já foi mais folgado, com uma diferença de 7 pontos. Agora as seleções buscavam o desempate na terceira fase do amistoso. A seleção brasileira também venceu os 2 últimos sets e confirmou o palpite da torcida, que fez a arena ferver mais ainda com o resultado. Evandro agradeceu o calor do público amazonense e disse que as temperaturas altas não atrapalharam em nada. Não atrapalhou nada não, a torcida ajudou muito, o calor faz parte, a gente está acostumado, às vezes pega muito frio e como sempre é muito gostoso jogar aqui. O técnico da seleção brasileira também ficou contente com o placar e leva a mesma estratégia de jogo para a próxima disputa. A gente vê que precisa melhorar ainda numa série de situações durante o jogo. Crescemos na dificuldade, sair perdendo de 1-0 não é fácil. E o time soube ter paciência, jogar as bolas difíceis e ter maturidade para fechar o set na hora importante. A próxima disputa entre Brasil e Holanda acontece nesta quarta-feira em Belém do Pará. O amistoso faz parte de uma série de treinos que a seleção deve passar antes do Mundial, que acontece de 9 a 30 de setembro na Bulgária e na Itália. A seleção brasileira enfrenta o Egito no primeiro jogo do campeonato. Tá certo, né? Quem participou dessa partida já teve um gostinho do que é participar de uma competição a nível mundial, porque as duas seleções que estavam na disputa aqui ontem, nesse amistoso, vão participar do Campeonato Mundial que acontece agora no mês de setembro. E eu tenho informação de trânsito para você que está acompanhando o Manhã no Ar nesse exato momento, publicação feita no Twitter do Manaus Trans. A informação é de uma colisão. Produção, qual é a informação que a gente tem agora? A gente tem informação de uma colisão uma colisão na Coronel Teixeira, na Ponta Negra. A pista acabou de ser liberada e tem também um problema na Rodrigo Otávio. Qual é o problema por lá? Colisão também na Rodrigo Otávio ali, que vai para o Japim, né? Em frente ao IMPA, naquela área ali houve essa colisão. E você já conhece o Play Plus, o aplicativo da Record TV? Se ainda não conhece, dá tempo de você baixar. É um aplicativo onde você acompanha toda a programação da TV Record junto com vários outros parceiros. E é diferente, né, do que a gente tem aqui no Acrítica Play, por exemplo, porque lá existem conteúdos exclusivos, existem filmes, existem aí várias plataformas, outros canais também são em parceria com a Record TV, como o ESPN, Extra. E ali tem vários conteúdos muito legais para você interagir e acompanhar. Se você ainda não tem, dá tempo de você baixar. Ele é gratuito, está disponível para os sistemas Android. Por lá você vai direto na lojinha e baixa. Se o seu celular tiver o sistema iOS, você precisa ir no site playplus.com, lá você faz o cadastro e depois consegue fazer o download para o seu celular. A gente está mostrando aqui algumas produções, são vários conteúdos, tem material sobre o telejornal, tem programas exclusivos, entre outras coisas. Manhã no Ar vai ficando por aqui, um excelente dia para você, continue com a nossa programação ao vivo, um excelente dia, não esquece que amanhã a gente se encontra bem cedinho a partir das 6 horas. Tchau, tchau.